Saudações, camaradas! Este é o Chapéu Vermelho, seu canal de teoria marxista e história do movimento operário internacional. Primeiro de tudo, quero deixar registrado que o crescimento do canal tem me orgulhado muito. Foi algo que superou as minhas expectativas mais otimistas. Só tenho a agradecer às pessoas por se interessarem por esse trabalho de divulgação. Eu não me considero nenhum especialista, nem quero me passar por um aqui, mas eu procuro me comprometer sempre com a máxima, que as pessoas merecem um conteúdo qualificado e bem trabalhado. É por essa razão que eu considero esse canal como uma parte essencial das minhas tarefas, e não só como um hobby ou um passatempo. E eu espero continuar encarando dessa forma e com a maior alegria. Dito isso, vamos ao que interessa, responder comentários. Sabe a regra número 1 do combate? Hã? Ataque antes que ataquem você. Calma, gente. Que recepção é essa? Como vocês podem notar, o professor Lúcio Júnior está fazendo um esforço tremendo para se tornar o maior comentador aqui do canal. Então, na maior parte do vídeo, eu vou estar respondendo comentários dele. Só para vocês terem uma ideia, tem esse comentário aqui que eu vim descobrir depois, que era de uma conta secundária do professor Lúcio Júnior. Olha, quem era conhecido como Bonaparte Vermelho, ou Napoleão Vermelho, não era o Trotsky, era o Tukhachevsky. O Trotsky era o presidente do Comitê Militar Revolucionário, mas o Tukhachevsky era o líder das operações militares na Polônia. E daí você resolveu falar do testamento do Lenin, né? Parece até que você está querendo adiantar o que eu já vou comentar nos outros vídeos aqui dessa série. Mas olha, os apelos que o Lenin fez foram sim ignorados pelo Comitê Central. O Kamenev e o Zinoviev, na época que a carta foi lida publicamente entre os membros do Comitê Central, estavam formando uma troika, um trio com o Stalin. O Lenin não chama Trotsky de falso bolchevique na carta. O Lenin pede para os outros membros do Comitê Central não condenarem o Trotsky pelo seu passado como menchevique. O fato é que o Lenin procurou como seu último esforço garantir a unidade entre as lideranças do partido. Daí eu não sei que malabarismo interpretativo é preciso fazer para tirar as conclusões que você tirou. Eu já ouvi falar do Edward Said, mas eu nunca li a obra dele. Mas até onde eu sei, a Hannah Arendt tem uma interpretação equivocada da forma de organização centralista democrática. Ela também contrabandeou o conceito do totalitarismo e deu um sentido totalmente unilateral para esse conceito. Para ela, o totalitarismo é tudo que não se adequa ao modelo jurídico do liberalismo. Eu discordo dessa e de várias outras formulações da autora. Veja bem, no entanto, a Hannah Arendt claramente dava razão para os bolcheviques em relação aos imperialistas. Lukács dizia isso em 1917, mas não demorou muito para ele voltar atrás nesse posicionamento, até porque o Lenin, o Trotsky e os outros fizeram chacota dessa tese dele. Professor, com todo respeito, a única confusão foi você mesmo quem criou. O Trotsky não se opôs ao centralismo democrático. Essa oposição ao qual você se refere é aquela contida no texto de Trotsky chamado Nossas Tarefas Políticas de 1904, sobre o planejamento da organização partidária de Lenin, como exposta no livro Que Fazer, de 1903. O centralismo democrático é definido em 1905. Em 1906, houve uma conferência de reunificação. Embora bolcheviques e mencheviques continuassem efetivamente como duas facções separadas, eles ficaram mais próximos por um tempo, até por volta de 1911. Por fim, os bolcheviques dão ao centralismo democrático a sua forma acabada, evidentemente, e quem reconhece isso é o próprio Trotsky. Leblanc, que esteve envolvido em partidos e organizações mais ou menos revolucionárias ao longo da vida, dificilmente pode ser descrito como membro da mídia burguesa. E não, ele não dissociou um centralismo do outro. Foi o próprio Stalin quem dissociou-se do centralismo democrático para justificar a nova ditadura de partido único. O Trotsky foi o primeiro a explicar em detalhes as diferenças dos dois centralismos, e eu já expliquei elas na parte 1, não vou repetir os argumentos.
pretensões de conhecer todos os processos revolucionários com profundidade. Eu apenas estudo para me tornar um marxista capacitado e com responsabilidade pelo que eu falo, pelo que eu defendo e advogo. O que eu sei é que o Ho Chi Minh fez mais do que inventar essa mentira sobre os trotskistas. Ele mandou matar os comunistas opositores que foram acusados de trotskismo, assim como Mao Zedong, na China. A Revolução Cubana não teve nenhuma tutela da União Soviética. Tanto capitalistas como os stalinistas e os trotskistas foram pegos de surpresa quando a Revolução Cubana estourou. Eu não passei ao largo desse fato. Ele simplesmente não é um fato relevante para os pontos que eu abordo no vídeo. E daí que teve um congresso apologético ao Trotsky recentemente. E se teve, o governo do Dias-Canel continua a ser um governo que vai na contramão do que eu defendo. Muito errado. Como você interpreta textos tão bem, você crê que o Trotsky diminuiu o Lenin pelo primeiro ter constatado que o Marx apenas entregou ao Lenin toda a fundamentação teórica que o guiou em sua ação revolucionária até o seu último dia de vida. O panfleto do Lenin sobre o imperialismo nunca teve esse sentido que você enxerta nele. O Lenin não desenvolveu o materialismo dialético, ele se valeu do método dialético para explicar as novas conformações do capitalismo. Não se trata de um marxismo especial, e sim da compreensão mais elevada do método marxista, para através dele compreender a realidade. A genialidade do Lenin estava no seu entendimento profundo da doutrina. Ele não era um formulador original, mas o formulador mais rigoroso que a tradição marxista já conheceu. Constatar isso não é minimizá-lo. O marxismo da época imperialista tampouco faz sentido, como eu já expliquei no vídeo. Dizer tal coisa pressupõe que o leninismo supostamente se opõe ao marxismo da época pré-imperialista, quando na verdade faz parte da mesma tradição, aí dando a entender que o contexto é o mesmo do século XIX. Como que você conseguiu inferir isso a partir do que o Trotsky escreveu? É impossível tirar uma conclusão dessa. A obra de Lenin difere imensamente da obra de Marx e de seus camaradas, na mesma medida em que a época de Lenin difere da de Marx. O revolucionário Marx viveu e morreu como instrutor teórico dos jovens partidos proletários e como precursor de suas futuras lutas decisivas. Lenin liderou o proletariado à conquista do poder, assegurou a vitória através de sua liderança, liderou o primeiro Estado operário da história da humanidade e apelou internacionalmente para a realização da ditadura mundial do proletariado. O trabalho colossal do maior estrategista revolucionário pode ser plenamente colocado no mesmo nível que o do maior gênio da teoria proletária. A tentativa de equilibrar artificialmente os elementos teóricos e práticos na obra de Marx e Lenin é indigna, tola e vazia. Essa daí é uma interpretação vulgar do Capital do Marx, embora eu precise admitir, em sua defesa, o senhor está muito longe de ser o primeiro e nem vai ser o último a repetir esse vulgarismo. Para responder essa questão, eu resolvi recorrer a um artigo escrito por um camarada da minha organização partidária, que é bem conhecido aqui na internet por ser o dono do canal Orientação Marxista, o Gustavo Machado. Inclusive eu recomendo muito a leitura, que é um texto avançado que discorre sobre a possibilidade de uma revolução russa nos escritos do Marx. Essa visão etapista da obra do Marx é uma questão antiga. O Marx utilizou a Inglaterra como exemplo ilustrativo da localização clássica do modo de produção capitalista. Na edição alemã do Capital, o Marx já advertia o leitor alemão que não ignorasse a situação da classe trabalhadora inglesa. O país industrialmente mais desenvolvido não faz mais do que mostrar ao menos desenvolvido a imagem de seu próprio futuro. Muito provavelmente foi daí que se extraíram as bases da concepção vulgar do etapismo histórico. Essa concepção imagina que todos os países deveriam necessariamente percorrer os mesmos estágios de desenvolvimento até que, eventualmente, a possibilidade de ruptura e superação do capitalismo estivesse colocada. Já que a Inglaterra era o país mais desenvolvido industrialmente, a lógica daí decorre que a Revolução Socialista se iniciaria, em primeiro lugar, na nação mais industrializada e ocidental, como a própria Inglaterra ou a França, por exemplo. Certamente não se pode negar que, para o Marx, uma revolução na Inglaterra seria essencial para o sucesso da Revolução Proletária. Isso é atestado por inúmeras passagens no decorrer da sua obra. A Inglaterra domina o mercado mundial. Uma transformação das relações econômico-nacionais em todos os países do continente europeu, no continente europeu em seu conjunto sem a Inglaterra, é uma tempestade num copo d'água.
Mesmo depois da primeira edição de O Capital, encontramos passagens nesse mesmo sentido. Por exemplo, nos escritos de Marx sobre a Irlanda, entre 1869 e 1870, ele explicava que a classe trabalhadora inglesa constitui desde já o peso mais decisivo para inclinar a balança da emancipação social em geral. Não fosse o bastante, o capítulo 24 de O Capital foi utilizado por diversos autores como corroboração para essa tese tapista. Esse é o capítulo a respeito da acumulação primitiva, ou em uma tradução mais contemporânea, acumulação originária. É curioso, mas mesmo aquela passagem já citada não permite de modo algum interpretar que esse país mais atrasado precise passar necessariamente pelas mesmas fases de sucessão de modos de produção que o país mais desenvolvido. Uma leitura atenta do capítulo sobre a acumulação originária desfaz imediatamente esse mito. Neste capítulo é preservado aquilo de mais específico do desenvolvimento de cada localidade analisada, a originalidade de cada um dos processos. Mesmo a passagem desse capítulo que diz: todos os outros países da Europa Ocidental percorreram ou estão a percorrer o mesmo caminho, prosseguia com o seguinte complemento: ainda que, segundo o meio, ele mude de coloração local, ou se restrinja a um círculo mais estreito, ou apresente um caráter menos pronunciado, ou siga uma ordem de sucessão diferente. O que dizer então daqueles que encontraram em Marx uma teoria universal de etapas necessárias e inescapáveis das sucessões dos modos de produção, independente das particularidades internas de cada localidade? A Inglaterra só pode mostrar aos demais países a imagem do seu próprio futuro, porque o capital, originado local e historicamente pela sua própria dinâmica interna, tendencialmente incorpora e engole todas as outras formas sociais existentes em seu entorno. É verdade que o capital inglês já se encontrava plenamente desenvolvido no século XIX, e por isso mesmo que o Marx buscou em seu interior o passado e a origem dessa forma social. Nos manuscritos de esboço, ou Grundrisse, ele já dizia que o capital é fraco. Ele próprio procura ainda apoiar-se nas muletas dos modos de produção do passado, ou que estão desaparecendo com o seu surgimento. Tão logo ele se sente forte, joga as muletas fora e se movimenta de acordo com suas próprias leis. A tese etapista e unilinear da história não existe um capital. Mesmo assim, essa tese já começava a despontar em grupos marxistas russos no final dos anos 1870, em particular em um grupo de russos exilados em Genebra, onde se encontravam, dentre outros, Plekhanov e Axelrod, os fundadores da social-democracia russa. Portanto, sintetizando a questão, temos o seguinte: o Marx elaborou o seu programa da Revolução Social para as nações de capitalismo desenvolvido, mas sem negar a possibilidade de uma revolução pudesse despontar em um país predominantemente agrário e camponês. Isso nada tem a ver com se apegar à literalidade dos textos do Marx, e sim através da análise aprofundada das condições concretas e específicas de cada nacionalidade, averiguar a possibilidade da revolução socialista em determinado local, que era uma questão central para o Marx. Uma revolução socialista não deveria acontecer necessariamente e em primeiro lugar em um país industrializado, mas a revolução socialista que não atingisse também os países mais industrializados e plenamente desenvolvidos sob a ótica do capital, seria como fazer uma tempestade num copo d'água. Chapeuzinho, você está conversando com um dos tradutores de Grover Fur no Brasil. Se você leu muito ele, com certeza você leu algo que eu traduzi. Eu tenho contato pessoal com o professor. Legal. De saída de Diego, que é um osso duro de roer para você, pois trabalha com arquivos, documentos, etc. Você deve saber disso. Ah, ele trabalha com arquivos, documentos, né? No sentido de falsificar arquivos, documentos, você quer dizer? Na verdade não, professor. Eu li mais os textos originais dele mesmo, em inglês, embora eu já tenha lido algumas das porcarias escritas pelo Klaus Camelotto também. Grover Fur, o restante da tal sociedade Stalin, é um amontoado de irrelevância que só encontrou repercussão em nichos da internet. Grover Fur ainda vai ganhar um episódio só pra ele nesse canal. Eu já planejava fazer um desde que eu iniciei esse trabalho, inclusive. Bem, embora você esteja colocando a questão de uma maneira bem simplória, você está basicamente confirmando o meu ponto aqui, né? Não só o Trotsky acreditava nisso,
como também todos os outros comunistas da época, como o próprio Lenin. No livro do John Reed, você não vai encontrar nenhuma sustentação para essa separação artificial entre o Lenin e Trotsky, que foi propagada em materiais falsificadores após a morte do Lenin. John Reed não considerava que existisse qualquer divergência digna de nota entre Lenin e Trotsky em 1917, muito pelo contrário. Ele relata como eles convergiam em todos os pontos importantes. A Rússia revolucionária estará inevitavelmente perdida se a Europa continuar sob o governo da burguesia imperialista. Se a Revolução Russa não conseguir desencadear um movimento revolucionário na Europa, as potências europeias esmagarão a Revolução Russa. Este discurso foi recebido com um delirante entusiasmo por todos aqueles que se sentiam os campeões da causa da libertação da humanidade. Daquele momento em diante, houve em todos os atos das massas um sentimento de consciência e uma decisão que nunca mais iria abandoná-las. Trotsky examinou, então, a política exterior do novo governo. Nosso primeiro ato será propor o armistício imediato com todos os exércitos beligerantes e realizar uma conferência na qual os povos irão discutir as bases da paz democrática. A paz firmada será tanto mais democrática quanto mais amplo for o desenvolvimento da iniciativa revolucionária na Europa. A instauração do governo soviético na Rússia contribuirá enormemente para a pacificação da Europa, porque o governo soviético dirigir-se-á imediatamente a todos os povos sem intermediários por cima dos seus governos, propondo-lhes o armistício. Depois da guerra, a Rússia revolucionária lutará para que essa paz seja uma paz sem nenhuma indenização, pelo direito dos povos de disporem de si mesmos e pela criação da República Federativa da Europa. No fim da guerra, veja uma Europa reconstruída, não pelos diplomatas, mas pelo proletariado. Tá, em primeiro lugar, professor, como é que você supõe que eu não prestei atenção no material que eu mesmo editei e legendei? Parece que o trecho não foi suficiente para o senhor, então eu vou colocar um pouco mais no material, talvez o senhor entenda o que ele quer dizer. Earlier we saw Lenin masterminding just such a dedicated minority in the takeover of the Russian Revolution. He and his successors went on from there. Let's look at how they did. Led by Lenin, the Bolsheviks built their power. Lenin was a pro. And a young man named Stalin was learning a lot from him. Then in 1924, time caught up with Lenin. The leadership of the communist movement was up for grabs. When the smoke cleared, Stalin and his group were in. One of his key men was a burly professional named Khrushchev. The nearly 30 years of what we now call the Stalin era had begun. A citação que eu coloquei no vídeo foi um exemplo da posição do Pipes. Um exemplo, um único exemplo. E o que ele diz ali? Ele fala que a única diferença entre o Lenin e o Stalin é que o Stalin matou outros comunistas também, enquanto que o Lenin só teria matado os inimigos do partido. O Pipes enxergava Lenin e Stalin como semelhantes e a continuidade um do outro. Agora, para fazer uma autocrítica aqui, eu de fato exagerei na minha ênfase sobre o rigor científico do Richard Pipes. Qual é a metodologia de pesquisa dele quando o assunto é a Revolução Russa? Eu poderia resumir assim. Ao fazer a pesquisa arquivista sobre a documentação disponível, o Pipes faz uma seleção. Todo documento que coloca os revolucionários marxistas, ou revolucionários no geral, sob uma luz negativa, ganha prioridade fundamental para o Pipes. Todo documento que, pelo contrário, coloca os revolucionários sob uma luz positiva é secundarizado na pesquisa dele e vale no máximo um comentário breve. O Lenin, em especial, é o revolucionário predileto do Pipes. E com isso eu quero dizer, é o seu objeto favorito de demonização. É o vilão principal da narrativa. Tudo que o Pipes encontra na pesquisa dele que possa transformar o Lenin num vilão manipulador e perverso, ganha um destaque especial. Além disso, para o Pipes, todos os revolucionários não passaram de intelectuais sonhadores que procuraram forçar seus modelos mentais para caber na realidade. Segundo ele, nunca houve nenhum interesse das grandes massas em aderir ao movimento revolucionário.
O Pipes é um tipo especial de conservador. Eu não tenho nenhum respeito ou simpatia por ele, mas ainda assim eu preciso dizer, por mais que a visão de mundo do Pipes seja repugnante, incorreta sob todos os aspectos e extremamente unilateral, ele faz um trabalho monumental sobre a história da Rússia que tem um valor de pesquisa considerável. Até hoje, ele é uma fonte que chega a ser quase inescapável para qualquer estudioso da história russa. Em última consideração, no entanto, o saldo total do Pipes é extremamente negativo. Ele teve um impacto político catastrófico para as relações internacionais dos Estados Unidos com a Rússia durante a Guerra Fria, inclusive. Por isso eu finalizo. Grover Furr consegue ser pior até que o Richard Pipes, porque este último, sendo o inimigo declarado do marxismo, traz uma leitura muito mais útil, que serve como meio para estudar os argumentos dos conservadores e nos dar uma munição para combatê-los, enquanto que o primeiro se passa falsamente por amigo do marxismo, quando não passa de um charlatão da pior espécie. Exato, eu estou em absoluto acordo e o Trotsky também estava. Foi isso que eu quis dizer com retalhar ou mumificar o pensamento do Lenin. Com esta frase, ele não estava advocando pelo socialismo em um só país. O Lenin apenas quis dizer que a vitória do socialismo, no sentido de estabelecer a ditadura do proletariado, é possível primeiro em um único país, tratado isoladamente, e que se encontrará de tal maneira em oposição ao mundo capitalista. Um triunfo do socialismo desse tipo foi obtido pela primeira vez na Rússia. O Lenin entendia por socialismo em um só país não uma fantasmagoria, uma sociedade que viveria por si mesma, e sim uma conquista parcial do proletariado mundial. Declarou Lenin em 5 de julho de 1921. Ficou claro para nós que sem o apoio da Revolução Internacional Mundial, a vitória da Revolução Proletária seria impossível. Tanto antes quanto depois da Revolução, pensávamos, imediatamente, ou pelo menos muito rapidamente, ocorrerá uma revolução nos países atrasados e nos mais avançados do ponto de vista capitalista, ou, em caso contrário, nós pereceremos. Apesar dessa consciência, fizemos de tudo para preservar o sistema soviético em todas as circunstâncias e por todos os meios, pois sabíamos que trabalhávamos não apenas para nós mesmos, mas também pela Revolução Internacional. E para não restar dúvidas, a revolução social em um país como esse, a Rússia, pode ter um sucesso definitivo somente sob 2 condições. Em primeiro lugar, que seja apoiada em tempo hábil pela revolução social de um ou mais países avançados. Sabemos que só um acordo com o campesinato poderá salvar a revolução socialista na Rússia, até que a revolução alcance outros países. Os 3 elementos constitutivos do marxismo estão filosofia alemã, socialismo francês e economia política inglesa. Note que não está a dialética materialista marxista, como você dá a entender. Professor, a correspondência de um desses elementos é justamente a dialética materialista. Estamos falando da filosofia alemã. A filosofia alemã é justamente a base para a dialética materialista. É fato que no vídeo anterior eu apenas abordei os aspectos filosóficos do marxismo, ou seja, eu me dediquei a explicar apenas um dos seus 3 elementos. Mas vejamos como o Trotsky coloca a questão. O próprio marxismo é um produto histórico e deve ser tomado como tal. Esse marxismo histórico inclui em si 3 elementos básicos: o materialismo dialético, o materialismo histórico e a crítica teórica da economia capitalista. São esses 3 elementos que devemos ter em mente quando falamos em marxismo. Ou seja, nós temos uma correspondência exata. A filosofia alemã deu as bases do materialismo dialético. O socialismo francês, as bases do materialismo histórico. A economia política inglesa, as bases para a crítica teórica da economia capitalista. É a combinação desses fatores que nos dá o produto histórico integral do marxismo. Cara, isso está totalmente falso. Eu não vou elaborar muito aqui, porque eu já vou responder tudo isso na terceira parte dessa minissérie. Mas falando muito sucintamente,
A teoria da revolução permanente do Trotsky responde justamente essa questão dos países periféricos ao sistema capitalista. A teoria da revolução permanente aborda justamente a revolução socialista nos países atrasados, nas semicolônias e colônias. A revolução permanente dá conta justamente da revolução socialista que ocorreu na Rússia em 1917. Ela explica justamente esse fenômeno. De novo, essa questão de exportar a revolução é uma vulgarização do pensamento do Trotsky. Ele não passa por cima da questão nacional, não menospreza as revoluções no mundo colonizado e não menospreza a questão agrária e camponesa. Bem, aqui o senhor contou uma mentira, pura e simplesmente é isso. O fato do assassino do Trotsky não ter confessado ser um agente secreto enviado numa missão especial para assassinar o Trotsky não é uma evidência forte o suficiente para suplantar a montanha de evidências que desprovam o assassino. O senhor só vai conseguir provar a teoria conspiratória do Grover Furr quando a conexão de evidências que a desprovam puder ser suplantada, e não porque você se convenceu pessoalmente que o Trotsky trabalhava em colaboração com os nazistas. Eu vou listar aqui apenas algumas das inúmeras provas que o assassino do Trotsky, Ramon Mercader, estava em uma missão especial da KGB, assim como era parte de uma grande operação que estava sendo planejada desde a época da antecessora da KGB, a GPU, para eliminar o Trotsky e os principais dirigentes do trotskismo. A identidade real do assassino, incluindo seu nome verdadeiro, Ramon Mercader, só foi revelada em 1950, após uma longa investigação da polícia secreta mexicana. Até então, durante os interrogatórios, Mercader tentou sustentar a versão de que ele seria um adepto belga desagregado de Trotsky, sob o nome falso de Jacques Monard. My name is Jacques Monard. I'm a Trotskyist and a Belgian citizen. I tried to kill Trotsky because he tried to trick me. How? He wanted me to leave the woman I love. Sylvia. To go to Moscow to assassinate Stalin. Ao ser libertado em 1960, 3 meses antes do previsto por razões sigilosas, ele foi primeiro para Cuba, depois para a Tchecoslováquia, até chegar, por fim, na União Soviética. No dia 8 de junho de 1961, Leonid Brezhnev, que sucedeu Voroshilov como presidente do Presídium do Soviético Supremo, recebeu Mercader no Kremlin e, numa cerimônia secreta, concedeu-lhe o título de Herói da União Soviética, a Ordem de Lenin e a Medalha da Estrela de Ouro. A inscrição no prêmio o elogiava por exibir heroísmo e bravura no desempenho da tarefa especial. O espião-chefe da NKVD encarregado das operações era Sudoplatov. Para chefiar a força-tarefa, ele recrutou Leonid Aitingon, assessor e sucessor de Orlov, como chefe da inteligência soviética na Espanha. O plano de assassinar Trotsky tinha o codinome Operação Utka, com a palavra russa para pato. Sudoplatov e Aitingon identificaram os agentes para essa missão especial. Eles solicitaram um orçamento de $31 mil ao longo de 6 meses. Nos primeiros dias de agosto, Stalin autorizou a operação. O NKVD criou 2 redes no México. A segunda, muito maior, na própria capital, Cidade do México, recebeu o nome de Cavalo, codinome que a NKVD dera a um dos 3 maiores muralistas, pintores do México, Siqueiros. O homem responsável por essa rede era Iosif Grigulevich. Este havia participado da sangrenta repressão dos anarquistas e do Partido Operário de Unificação Marxista, ou POUM, em Barcelona, em 1937. Lá ele participou do assassinato do chefe do POUM, Andrés Nin, juntamente com Orlov e Carlos Contreras. A execução de Nin foi ordenada por Stalin. Após a tentativa fracassada de assassinar Trotsky liderada por Siqueiros, em 23 de maio de 1940, Lavrient Beria, dirigente da NKVD, furioso, leva Sudoplatov à casa de campo de Stalin.
Segundo Sudoplatov, a determinação de Stalin em assassinar Trotsky o levavam a um estado de cólera. Stalin aprova o plano alternativo de Sudoplatov e diz: a eliminação de Trotsky implicará o desmoronamento total do movimento e assim deixaremos de ter necessidade de gastar dinheiro para combater os trotskistas e os impedir de destruírem a Comintern ou de nos destruírem. Em 1940, o tom da campanha anti-Trotsky no México ganhou contornos violentos. O novo slogan era Morte a Trotsky. Estou falando del Judas de la Revolución Rusa, de León Trotsky. Isso havia sido adotado em março, quando o partido havia levado a cabo um vasto expurgo de sua liderança máxima, que era acusada de trotskismo. Trotsky compreendeu que semelhante expurgo só poderia ser ordenado por Moscou. Do you have any idea who's responsible for all this violence, Don Leon? I'm certain who did it, and where you can find him. Then tell me, Don Leon. It's Joseph Stalin, and you can find him in Moscow. You're sending me far away, no? You look into the Communist Party of Mexico and you will find Stalin's GPU. They planned it. Ele adivinhou quem era o supervisor responsável na região. Carlos Contreras, o carrasco da GPU na Espanha, agora emergia no México como membro do presídio honorário do Partido Comunista. Em 1944, a inteligência soviética produziu um plano de fuga para Mercader, que foi informado da trama. A conspiração foi abortada pelo inesperado retorno de Caridade Mercader ao México, mãe do assassino e agente soviética. Numa cerimônia privada no Kremlin, em 17 de junho de 1941, Caridade Mercader e Leonid Aitingon foram condecorados com a Ordem de Lenin por seu papel no assassinato de Trotsky, enquanto que Pavel Sudoplatov recebia a Ordem da Bandeira Vermelha. Depois da guerra, Iosif Grigulevich foi agraciado com a Ordem da Estrela Vermelha. Bom, por enquanto isso é tudo. Teve alguns comentários que eu deixei de lado, infelizmente, mas eu acho que o vídeo já atingiu um tempo até muito maior do que eu tinha pretendido inicialmente. Não se preocupem que todas as dúvidas serão respondidas aos poucos no canal, ou pelo menos eu planejo responder a maior parte delas, tudo que tiver na minha capacidade. E eu agradeço a todos pela paciência por acompanhar até aqui. Ficamos por aqui, camaradas. Até uma próxima batalha.